Quase toda fotografia digital possui um desvio ou uma invasão de cor. Nessa lição, nós vamos mostrar como se resolve isso em apenas um clique. Nessa lição, nós vamos mostrar como se remove invasões de cor de maneira simples no Photoshop. Então, entramos aqui na pastinha, vamos abrir aqui a imagem no Photoshop. Ó, observem só essa imagem aqui. Ela tem uma invasão fortíssima de verde. Entendeu? A gente, para resolver esse problema aqui, a gente poderia pensar mil coisas. Como, por exemplo, usar o comando níveis. Poderíamos novamente usar o comando curvas. Poderíamos usar o comando color balance. E várias outras técnicas do Photoshop. Só que qual é o nosso objetivo sempre no Photoshop? Fazer a correção da maneira mais precisa, da melhor maneira, da maneira que dê o melhor resultado com o menor tempo. Então, muito bem. Para fazer isso, nesse caso dessa imagem aqui, nós vamos pegar e entrar dentro do comando níveis. Muito bem. E dentro do comando níveis, ó, para remover invasão de cor, a gente simplesmente pode pegar aqui, ó, a ferramenta, essa ferramenta aqui, ó, o eyedropper, que é o conta-gota cinza. Então, selecionamos o conta-gota cinza, reduzimos um pouquinho o zoom, vamos puxar um pouquinho a telinha aqui do níveis para o lado esquerdo. Nós pegamos o conta-gota cinza e para remover toda essa invasão de tons verdes aqui, ó, nós vamos precisar apenas dar um clique. Nós vamos dar um clique exatamente aonde? Nós vamos dar um clique exatamente na área mais cinza da imagem, num tom neutro dessa imagem. Então, você move o seu cursor aqui, ó, e localiza um tom neutro na imagem. Então, isso a gente pode fazer de uma maneira visual, ó. Então, eu venho aqui, selecionei o conta-gota cinza, ó, tá selecionado, pronto, selecionei, movo aqui nessa área cinza e eu faço o quê? Um clique. Pronto. Olha só, que coisa fantástica. Com apenas um clique num tom neutro, eu consegui remover completamente a invasão de cor na imagem. Observe, ó, antes e depois. É simplesmente extraordinário essa técnica aqui. Ou seja, se você conseguir descobrir em todas as suas fotografias a área neutra, esse tom cinza, entendeu? E essa imagem ela possui algum tipo de invasão de cor, basta entrar dentro do comando níveis, selecionar o conta-gotas cinza, mover nessa área e dar um clique. Se você selecionar o conta-gotas e dar, por exemplo, um clique numa área muito clara, ele vai puxar a invasão mais para o magenta. Se você dá um clique, às vezes, para uma área muito escura, ele pode puxar para o azul. Então, de fato, você tem que dar um clique numa área neutra. Aí a imagem vai ter esse aspecto natural, esse aspecto bonito aqui. Após isso, a gente, claro, poderia ainda continuar a edição, fazendo um pequeno ajustezinho de contraste, por exemplo, nessa fotografia, né, melhorando um pouquinho o contraste da imagem, né, e dando um pouquinho de efeito de nitidez para dar aquele acabamento profissional. Ó. Então aqui reduzir um pouquinho da intensidade, pronto. E aqui a gente poderia usar a paletinha histórico aqui, ó, para dar uma olhadinha e ver como essa imagem ficou antes e depois, ó. Uma técnica, um truquezinho que a gente não demorou mais do que 50 segundos para mostrar e a gente consegue remover um problema que teoricamente era complicado, ele se tornou simples. Por quê? Porque a gente de fato conhece a técnica, conhece como o Photoshop faz a leitura em cima das cores em cima da imagem. Então, basta você abrir a imagem, sempre que você tiver problema de invasão de cor, uma das técnicas fantásticas e produtivas do Photoshop, abra a imagem com a invasão de cor, entre dentro do comando níveis, selecione o conta-gota cinza e dê um clique numa área neutra. Pronto, instantaneamente a imagem será corrigida. Então esse é um truque que jamais você pode esquecer quando for tratar imagens no Photoshop. Então agora é só aproveitar, é só curtir e saber que no Photoshop é possível corrigir imagens usando apenas um clique.